Salmo de número 21. Vamos abrir o texto bíblico, vamos lê-lo. Aos irmãos que estão nos visitando, quem sabe pela primeira vez conosco aqui, queremos agradecê-los também, convidá-los a estar mais vezes, e lembrando que nós estamos fazendo uma série de observações, de exposições breves nos Salmos, e hoje é a vez do Salmo de número 21, para nossa edificação, fortalecimento, encorajamento na nossa caminhada. Vamos ler Salmo 21. Aí em casa, leia também, de preferência em voz alta, com a família ou sozinho, leiamos juntos então o Salmo 21. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois os supres de bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência, e de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas, e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amados irmãos, nós vamos orar nesse momento, agradecendo o Senhor pelo louvor, agradecendo o Senhor pelas bênçãos derramadas, e pedindo que Ele fale ao nosso coração neste tempo de reflexão. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, louvamos o Senhor pela bênção de podermos louvar o Senhor, de manifestar a nossa gratidão através de cânticos de exaltação do Teu nome. Queremos pedir ao Pai que sinceramente Tu recebas o nosso cantar como expressão da alegria, como expressão da gratidão que domina o nosso coração. Tantas são as bênçãos, tantos são os cuidados do Senhor pelo Teu povo. E pedimos ao Pai que nesta hora também o Teu bom e Santo Espírito, o grande mestre, o grande ensinador, fale ao nosso coração. Que a Tua palavra caia sobre nós, ó Pai, como chuva temporã e serôdia, como chuva amena, que rega o nosso coração com as verdades da Tua palavra. Dá-nos a Tua alegria, dá-nos a Tua bênção. Oramos e pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Ok, meu irmão, minha irmã, quero lembrar a você que a vida, para a maioria dos humanos, a vida é um evento sucessivo de altos e baixos, muitas vezes em todos os segmentos da caminhada, seja na vida pessoal, na vida econômica, na vida profissional, na vida familiar, nos relacionamentos. Muitas vezes oscilamos na vida entre o acerto e o erro, entre conquistas e prejuízos, entre vitórias e perdas. Quando parece haver harmonia e felicidade, eis que brota então, como que por mistério, situações que contradizem essa almejada alegria e felicidade. Eu quero voltar com você, deixando de lado esta reflexão sobre a variação da vida, mas eu quero voltar com você, olhando mais especificamente para o Salmo de número 21, olhando um pouquinho do seu contexto. Se você percebe, ou se você acompanhou o culto de domingo passado, você se lembra que parece haver uma continuidade do Salmo 20 com o Salmo 21. Inclusive, o próprio título do Salmo, lá do seu original, trazido desde os tempos bíblicos, é o mesmo. Olha aí, ao mestre de canto, Salmo de Davi.
É o mesmo título, de um e de outro. E se no decorrer da exposição você prestar atenção, você vai perceber que há uma continuidade daquilo que aconteceu no Salmo 21 e do que deve acontecer então no Salmo 20. Aconteceu no Salmo 20 e que deve acontecer no Salmo 21. No Salmo 20, para você lembrar, na primeira parte, os adoradores se dirigiram ao rei quando da oferenda ao Senhor, na busca de êxito na guerra a qual eles iam. No Salmo 21, na primeira parte, os adoradores se dirigem ao Senhor em gratidão por ter atendido o solicitado do Salmo anterior. No Salmo 20, voltando lá brevemente, na segunda parte, os adoradores se dirigiram ao Senhor em gratidão ao que Deus iria fazer na perspectiva das orações. No Salmo 21, na sua segunda parte, os adoradores se dirigem ao rei, reconhecendo que Deus lhe estendera as mãos, trazendo-lhes a vitória. No Salmo 21, na primeira parte, o rei pode estar falando na terceira pessoa, ele falando como se fosse o outro, ou quem sabe outra pessoa pode estar falando em nome dele, ou quem sabe em ambos os casos, o assunto nesses versículos então é somente entre Deus e o rei. Nesse Salmo 21, na segunda parte, a perspectiva mudará e promessas de domínio, de poder, de vitórias, de bênçãos serão dirigidas então ao rei. Então eu quero convidar você a compartilharmos juntos aqui o dia do regozijo na vida dos eleitos de Deus. O dia do regozijo. Se você se lembra, a reflexão do Salmo 20 foi o dia de tribulação na vida dos eleitos de Deus. Agora, passado a guerra, vencidos os inimigos, trazidos de volta com êxito à sua casa, à sua cidade, ao seu reino, o povo de Deus se alegra, o povo de Deus tributa louvores ao Senhor, porque tem agora um dia de regozijo na vida dos eleitos de Deus. Quero compartilhar com você então duas expressões que entendo exporem bem, explicarem bem o conteúdo do Salmo. A primeira delas é ação de graças pelas vitórias na vida do eleito. Do verso 1 ao verso 6, nós vamos perceber esse ensejo de gratidão, de louvor, de exaltação, de reconhecimento gracioso da bênção de Deus sobre o seu povo. A força do Senhor aqui, meus irmãos, referida e exibida no contexto desse salmo, manifesta-se então por ocasião de batalhas. Se você se lembra, o Salmo 20, o povo clama ao Senhor, pede a bênção sobre o rei, porque ele era o comandante em chefe, porque ele era aquele que conduziria o povo à guerra e conduziria o povo na batalha. Então, o Salmo 20 pede-se a bênção de Deus para que haja êxito nessa batalha. As guerras entre o povo de Israel pareciam intermináveis. No tempo de Davi, foi um tempo de muitas lutas, muitas conquistas, muitas guerras, povos que ainda não tinham sido conquistados desde a entrada da terra em Canaã, e isso há 350 anos atrás, na época de Davi, povos que ainda não tinham sido destruídos, ainda estavam em combate com Davi. Filisteus, cananeus, jebuseus e outros ali daquela região ainda eram objeto de luta para conquistar plenamente a terra em cumprimento à promessa de Deus feita lá no passado. Então as guerras eram intermináveis e a proteção e a ajuda divina continuavam sendo necessários. Os targums são as traduções dos comentários em aramaico da Bíblia hebraica, escritas e compiladas em Israel na época do cativeiro babilônico. Então você vai encontrar muitos targums ou muitos comentários, notas de rodapé nos textos do hebraico, trazendo então algumas explicações lá na época do cativeiro, para que o povo agora pudesse compreender algumas verdades da Bíblia. Os targums então são da época do segundo templo, lá da época de Ageu, da época de Zacarias, na época do segundo templo, e eles continuam sendo escritos nos rodapés dos textos hebraicos até a Idade Média, o início da Idade Média, que foi por volta do ano 300, mais ou menos, na época
pós-Cristo. E eram então utilizados esses targums, esses comentários, para facilitar o entendimento aos judeus que não falavam o hebraico, não falavam a língua mãe, mas falavam sim o aramaico. Haviam perdido então a possibilidade de ler, de compreender diretamente o texto hebraico. O Targum se dirige então a este salmo, ou então ao Messias, ou seja, as notas e os comentários dos rabinos vão entender que este salmo é um salmo dirigido ao Messias e não meramente a Davi, ao que naturalmente então nós cristãos vamos seguir esta indicação e vamos também crer que este é um salmo que aponta para o reinado messiânico. Existem algumas expressões no salmo que não podem se encaixar plenamente na vida e na experiência de Davi. O Salmo 21, em primeira mão, para lembrar os irmãos, considerando aqui o meio ambiente histórico, aponta para um livramento físico de Davi. Sim, eles venceram a guerra, eles venceram inimigos, e Davi está junto com o povo, agradecido a Deus por essa vitória. Ao mesmo tempo, sob o ponto de vista profético, este salmo aponta então uma vitória espiritual que o cristão tem em Cristo Jesus, como o rei vitorioso. Jesus, o Messias, ele é o verdadeiro rei que vence as nossas lutas e que nos faz também vitoriosos com ele. Cristo, como objeto, irmãos, da profecia, ele é o rei vencedor descrito aqui nesse salmo. Embora o salmo reporte, sim, experiências dos dias de Davi, mas profeticamente olhando, o salmo aponta para Jesus como o rei vencedor sobre as forças do mal. Se você pode correr na sua Bíblia aí, faça isso indo lá para o texto de Colossenses capítulo 2. Vamos lá comigo? Colossenses capítulo de número 2, versículo 15. Eu quero que você leia comigo o texto de Colossenses 2,15, que diz sobre Jesus. É Paulo falando sobre a vitória de Cristo sobre os principados e potestades, e Paulo diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus é o rei que vence a batalha final. Jesus é o rei que despoja principados e potestades. Jesus é o rei que é o vencedor. O que Davi mais queria, se você pode voltar agora lá para o Salmo, volte lá, Salmo de número 21, você vai perceber, se o que Davi mais queria, ou seja, era o desejo do seu coração, a vitória contra os inimigos, você vai perceber que isto é dado a Davi, mas isto é também dado a Cristo Jesus. No Salmo 20, voltando lá para o Salmo 20, você vai caminhar paralelamente aqui comigo nos dois salmos, e no Salmo 20, o povo clama a Deus para que o Senhor fizesse o desejo do coração do rei. Como resposta do favor do Senhor, o povo canta agora a vitória concedida. Olhe no Salmo 20, então, o versículo 4, quando o povo canta, naquele momento de culto ao Senhor, pedindo a bênção sobre a guerra, o povo canta dizendo: concede-te, dizendo ao rei, mas pedindo a Deus, concede-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. E se você olha agora para o Salmo 21, no versículo 2, você tem exatamente o cumprimento deste pedido, a satisfação desse pedido antes da guerra. Agora, após a guerra, o povo cantava dizendo ao rei acerca da ação de Deus: satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. É o povo dizendo a Deus acerca do rei: ó Senhor, tu satisfizeste o desejo do coração. E qual era o desejo do coração? Era que ele fosse vencedor nas batalhas. Deus ouviu as orações, Deus veio a favor de Davi em suas guerras e de pronto agiu, fuzilou com seus relâmpagos, feriu e derrubou os adversários de Davi.
Se você voltar lá para Samuel, 2 Samuel capítulo 8, eu não vou fazer isso com você agora, porque é um texto mais extenso, mas dever de casa, anote aí, lê durante a semana, 2 Samuel capítulo 8, e você vai ver lá uma relação de 8 nações que Davi derrotou, que Davi venceu com a ajuda poderosa do Senhor, trazendo paz a Israel. Na poesia, meus irmãos, se diz então que Davi é coroado. Olha o versículo 3: o Senhor supre o rei de bênçãos, o Senhor supre o rei de bondades, e lhe põe na cabeça uma coroa de ouro puro. Nós podemos imaginar aqui, neste momento do culto, agora é um segundo culto de gratidão a Deus, depois da guerra, e nós podemos imaginar neste tempo aqui então, o rei ali na presença do povo, cultuando e adorando o Senhor, e um grupo de pessoas nobres, príncipes ou princesas, entram carregando então uma coroa de ouro e a colocam na cabeça do rei. Na poesia se diz aqui que era uma coroa de ouro puro. Talvez pudesse ser uma referência histórica àquela coroa que Davi conquistara do rei de Rabá. Se você for ler a referência, lá no texto de Samuel, capítulo 12, versos 26 a 30, diz ali que Davi conquistou e tomou das mãos do rei de Rabá uma poderosa, bela e grande coroa de ouro puro, de ouro maciço. Inclusive lá vai dar até mesmo o peso desta coroa em ouro. Então pode ser uma referência ao retornar da guerra vitorioso, a coroa de ouro é colocada sobre a cabeça do rei, nesse momento de gratidão ao Senhor. Ellicott, um comentarista cristão, ele vai dizer que um grupo de donzelas possivelmente saíam nesse momento ao encontro do rei, ao retornar das suas guerras, nesse momento de culto e gratidão, a fim de oferecer ao rei uma coroa de louvor, que seria símbolo de extraordinário regozijo, de grande alegria, porque o rei retornava vitorioso. Meus irmãos, quanto a um estilo de sentido messiânico no texto, nós vamos reconhecer que o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, Ele é aquele que usa na sua cabeça uma coroa de ouro. Ele é aquele que tem realmente a verdadeira coroa, sendo Ele o vencedor. Se você corre lá para o texto de Apocalipse, capítulo 14, Apocalipse 14, versículo 14, pode fazer isso aí em casa, abra a sua Bíblia. Apocalipse 14, 14 diz, na visão de João: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Ali é uma reportagem à volta do Senhor. Apocalipse apresenta essa volta de Jesus em várias etapas na construção daquela bela peça teatral que é o livro de Apocalipse. E aqui então você tem um desses momentos onde a volta do Senhor é reportada, e Jesus descendo, vindo como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tendo na sua mão uma afiada foice, dizendo que era a hora da colheita. Jesus é aquele que usa realmente a verdadeira coroa de ouro. Na poética traçada no Salmo, você pode voltar lá para o Salmo 21, na poética traçada aqui no Salmo, o rei pede a Deus a vida. Olhe na sequência, versículo 4. O rei pede ao Senhor a vida, e o conceito é de vida longa. E Deus ouviu a Davi. Olha o que diz o versículo 4. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre. Lembra, o rei no Salmo 20, junto com o povo, orando e pedindo o Senhor que desse a eles a vitória na guerra, pedindo a vida, pedindo a sobrevivência, pedindo a vitória sobre a guerra. Trazendo para nós, irmãos, estamos vivendo um momento de pandemia, estamos vivendo um momento de tribulação, estamos vivendo um momento de incerteza, e eu sei que aqui e ali, eu e você também clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor a vida, pedimos ao Senhor a sobrevivência nesses tempos tão difíceis. Olha o versículo 4, no capítulo 21, quando diz: ele te pediu vida e tu lhe a deste. Você tem pedido vida ao Senhor, você tem pedido saúde ao Senhor,
você tem pedido bênção ao Senhor para sobreviver esses tempos difíceis, e até aqui, podemos dizer com Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui estamos vivos, graças ao favor do Senhor. Vida longa era prometida a quem observasse e cumprisse a lei de Deus. Isso é em toda a Escritura, em vários textos, você tem esta promessa. Eu resgato com você 2 textos rápidos para confirmar, mas há muitos outros textos da Bíblia que nos levam a isso. Aquele que obedece à palavra tem a promessa de uma vida mais longa. Versículo 10, no capítulo 4 de Provérbios, o sábio Salomão diz assim: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Filho meu, ouça as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. É a palavra de Salomão, a palavra de Deus, escrita por Salomão, lá em Provérbios 4:10. Se você corre para o Salmo 91, tão conhecido esse Salmo 91, no versículo 15 e 16, diz ali: ele me invocará. É Deus dizendo acerca do fiel, é Deus dizendo acerca do temente, é Deus dizendo acerca do seu eleito. Ele me invocará, diz o versículo 15 do Salmo 91, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aos que temem ao Senhor, dentro dos propósitos de Deus, esse tal terá vida longa. Alguns intérpretes, irmãos, se apegam aqui a essas palavras do verso 21 para provar que está em pauta aqui a vida eterna, porque o verso vai dizer: deste-lhe longevidade para todo sempre. Alguns vão pensar que aqui é o teor da vida eterna, mas é bom lembrar que na linguagem do Oriente, lá no Velho Oriente, a linguagem para todo sempre não significava mais do que muitos anos. Então, quando se usa no Velho Testamento, muitas vezes, vida para sempre, não tem o conceito que nós temos, o conceito neotestamentário, o conceito do Novo Testamento, que nos fala de uma vida eterna. Mas no Velho Testamento o conceito era de uma vida alongada, de uma vida por muitos anos. Ao olhar então a perspectiva profética do Salmo, nós podemos concluir com certeza, olhando para o futuro, olhando para a transposição desse Salmo no Novo Testamento, e diríamos sim que a longevidade para os servos de Deus é vida no reino eterno, é vida eterna, é vida para todo sempre. O salmista fala, meus irmãos, na sequência, do livramento e da salvação de Deus trazido a Israel na pessoa do rei. Olha o versículo 5 no capítulo 21. Capítulo 21, versículo 5, que diz: grande lhe é a glória da tua salvação, de resplendor e majestade o sobrevestiste. A glória do rei de Israel não visava somente a ele próprio, nem havia sido ganha por seus próprios esforços. Antes, ela foi outorgada por Deus e alcançava todo o povo de Israel. A vitória que o rei havia tido não havia conseguido sozinho, primeiramente pela graça, favor, poder e bênção de Deus, mas também pela consecução e luta de todos os seus soldados, de todos os seus bravos e valentes, que talvez em uma ou outra guerra alguns morriam. Então a glória da luta era do rei, mas a glória da luta era também de todos os súditos que participavam daquela guerra. O livramento trazido a Israel, meus irmãos, então aqui nos arremete ao livramento eterno e cheio de glória trazido na salvação do Messias. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, que fala que o povo de Israel era o povo vencedor e que Deus assim age com o seu povo, podemos transpor essas verdades para o Novo Testamento na mesma consciência, na mesma certeza de fé, na mesma confiança que o povo de Deus, a igreja do Senhor, é esse povo mais que vencedor em Cristo Jesus. Assim como Israel era vencedor na pessoa do rei, nós também somos vencedores na pessoa do nosso rei, na pessoa do Messias. Em Cristo é que somos abençoados para sempre. Olha o verso 6.
pois o puseste por bênção para sempre. A bênção na nossa vida não é o rei Davi. A bênção sobre o povo de Deus não é a figura do rei do passado, embora sim tenha sido ele bênção. Apesar dos seus percalços, apesar das suas fraquezas, apesar dos seus erros e pecados, Davi sim é uma bênção para nós. Mas muito mais, a grande bênção de Deus na nossa vida é Jesus Cristo. Ele, o filho de Davi, quem foi posto por bênção para sempre sobre nossas vidas, senão o próprio Cristo, senão o próprio Messias. Volta para o versículo 6. Pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. Os eleitos de Deus, meus irmãos, eles sabem que eles estão seguros, eles sabem que eles estão realmente guardados pelo poder de Deus, não por seus méritos, mas eles sabem que estão seguros e guardados pelo poder de Deus, pelos méritos de Cristo Jesus, o filho de Davi. Olha o versículo 7. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. O conceito de vacilar aqui, olhando lá para a poética hebraica, indica o sofrer prejuízo e permanecer inalterado. E isto então não se viu na dinastia de Davi, porque certamente a dinastia de Davi sofreu prejuízo. Ela não continuou sendo eterna e continuamente uma linhagem real em Israel. É verdade? Então, o princípio estabelecido aqui também nos arremete, nos faz pensar na grande vitória que permanece para sempre, que não é a vitória de Davi, mas que é a vitória do filho de Davi, do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. A linhagem de Davi, nas páginas do Velho Testamento, como nós já falamos, não permaneceu para sempre, não perdurou por longo tempo, chegou até Salomão. Salomão, o reino quebra, divide-se e vai aos trancos e barrancos, como dizemos em nosso português, até, quem sabe, alguns anos, algumas dezenas de anos mais à frente, e o reino simplesmente se dissolve, se perde, se acaba. O seu trono caiu e a linhagem precisou ser considerada pelo ângulo messiânico. Então, este salmo, ele só se cumpre plenamente na vida de Davi, se nós olharmos pelo viés do filho de Davi, de Cristo Jesus. Caso contrário, o salmo seria uma falácia. Então, nós entendemos, irmãos, que esse salmo aponta para a história de Davi, sim, mas muito mais profeticamente, ele aponta para a pessoa de Jesus. Jesus é aquele que tem um trono que não vacila. Jesus é aquele que tem um trono que permanece para sempre. Como dissemos, o trono de Davi caiu, mas o trono de Jesus permanece como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, inabalável. Adam Clarke, um outro exegeta, comentarista cristão, ele vai dizer que talvez isso possa ser mais bem compreendido acerca daquele de quem Davi foi o protótipo. Ou seja, nós podemos realmente compreender melhor o Salmo se olharmos para Cristo, a quem Davi representou, de quem Davi foi um protótipo, de quem Davi foi um tipo. Então o seu trono e o seu governo permanecerão para sempre. Essas verdades estão a posteriori do trono de Davi, profetizadas por outros que vieram depois, dizendo que sim, viria aquele que é semelhante a um filho do homem. Daniel capítulo 7:14, viria aquele que é parecido com o filho do homem, e esse sim terá um reino sempiterno, esse sim terá um reino para sempre. Então, nesse sentido, meus irmãos, o cristão também pode dizer confiantemente que as vitórias do rei são as nossas vitórias, não as do rei Davi, mas as vitórias do nosso rei são as nossas vitórias, e podemos dizer confiantemente, como diz Paulo num outro contexto, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda observação que eu trago aqui, meus irmãos, nesse salmo, é do verso 7 ao verso 13, num outro momento, numa outra apresentação cultica diante do Senhor, quando percebemos aqui a perspectiva do poeta, vai nos ajudar então a observar essas ações, não do rei,
mas as ações de Deus, a favor do rei, a favor de Israel, e trazendo para nós as ações do Senhor Jesus a nosso favor, trazendo socorro, bênção e salvação ao povo de Deus. Na primeira parte do Salmo, o poeta colocou a voz do povo de Israel falando com Deus acerca do que Deus fizera ao rei. Nesta segunda parte, do verso 7 ao verso 13, nós teremos aqui o poeta colocando a voz do povo de Israel, falando com o rei, apontando para o que Deus fizera acerca ou através dele, através do rei. Então a garantia de que o eleito será vitorioso, espelha-se aqui, meus irmãos, na garantia e no cumprimento do que Deus fizera com o rei Davi. Então, a sua certeza de bênção e de vitória, ela está espelhada, refletida na história de Israel, mas cumprida e tornada eficiente e eficaz através do verdadeiro rei, o Senhor Jesus. O salmista vai nos ensinar aqui a anelarmos com fé, com esperança e com oração pelo que Deus fará no final. Olha o verso 8. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Olha a expressão. Não é apenas uma bênção para Davi, mas quando você olha este salmo na perspectiva do reinado messiânico, na perspectiva do reinado e da vitória de Jesus sobre todas as coisas, este salmo se cumpre. Meus irmãos, Deus é o amparador do seu povo, Deus é quem está agindo diretamente contra os inimigos do seu povo. Assim foi lá no passado. Quantas e quantas foram as guerras que Deus participou, quantas e quantas foram as guerras que o povo de Israel venceu, sem que fizesse sequer um avanço contra o inimigo, porque Deus guerreava as guerras de Israel. Quantas e quantas também são na minha e na sua vida as vitórias que temos, por graça de Deus, por bênção de Deus, sem que eu e você, quem sabe, fizéssemos coisa alguma, mas Deus, no seu poder e graça, adianta-se e trava as batalhas e vence os problemas para nos abençoar. Então, o paralelo das verdades apresentadas no Salmo, na relação do que Deus faz aos inimigos de Israel, se faz notória nessa transposição espelhada naquilo que o Senhor faz aos inimigos da igreja, e é muito significativo percebermos isto. Olhe também mais um pouquinho o verso 9, olhe as expressões do verso 9 e como tais expressões se aplicam poderosa e perfeitamente na vida da igreja, no ministério e na eficácia do plano redentor em Cristo Jesus. Olhe o verso 9, tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares, o Senhor na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará. Eu quero que você guarde esse texto aí, Salmo 21, 9, marque bem, corra lá na sua Bíblia para 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Olhe lá, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9, quando da vinda do rei, olha o que se diz acerca dos seus inimigos. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Percebe o paralelo? Salmo 21, 9, tu os tornarás como em fornalha ardente, consumidos pelo fogo, quando te manifestares. Em Tessalonicenses, na volta do Senhor, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não obedecem ao Senhor e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, lá no Salmo 21, 9, o Senhor na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará. E lá em Tessalonicenses 1, 9, na segunda carta, o texto diz, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Percebe-se aqui, meus irmãos, que os conteúdos, embora distantes um do outro, cerca de mais ou menos 1000 anos, a escrita de Davi e a escrita de Paulo,
eles são idênticos quanto ao resultado, apontando para a garantia de que os eleitos possuem a vitória final, possuem a vida eterna, e que os inimigos de Deus serão atingidos poderosamente com a vingança, com o juízo do Senhor. O êxito, meus irmãos, com que Deus abençoou Davi, é um tipo da derrota final de todos os inimigos de Cristo. A maneira como Deus abençoou poderosamente o reino de Davi e fê-lo vitorioso sobre os seus inimigos, é um reflexo espelhado naquilo que o Senhor fará com o filho de Davi, fazendo ele, ou tornando Cristo Jesus o verdadeiro rei, o verdadeiro vencedor. Lá no texto do Salmo, o fogo aqui é um elemento destruidor. E se você percebe, na verdade, esse é um elemento usado não só por Davi, não só nas guerras do passado, e nem só uma figura do que se dará na última grande guerra, a guerra do Senhor contra a impiedade humana, mas você vai perceber, os exércitos da história da humanidade usam sempre incêndios para levar a cabo um povo atacado, ou para aniquilar uma infelicidade capturada pelo poder do seu algoz. Davi, pois, incendiava as fortalezas, incendiava as cidades, incendiava os lares dos seus adversários. O fogo é sempre usado, então, como um paralelo da ira de Deus. Você vai encontrar a figura do fogo sempre na Bíblia, num tom profético, falando da ira e do juízo de Deus sobre os seus inimigos. O fogo de Davi era imaginado com a aplicação da ira ardente de Deus. Quando Davi ateava fogo nas cidades, queimava os seus inimigos, era ali não apenas a fúria de Davi, mas era a figura da fúria do próprio Deus. Davi tinha a sua fornalha, a qual era acesa pelo fósforo divino, e representava aqui então uma extensão da fornalha divina. A ação destruidora do reino de Davi sobre os inimigos prefigurava a ação destruidora do verdadeiro rei, o Senhor Jesus, sobre os seus inimigos. Irmãos e amigos, nós temos muitas vezes uma visão míope e deturpada da Bíblia, porque nós, seguindo, quem sabe, outros intérpretes do passado, muitos cristãos pensam que o Deus do Velho Testamento era um Deus irado, era um Deus cruel, era um Deus terrível. Mas o Deus do Novo Testamento é um Deus cheio de amor e de bondade. Verdade isto? Não. O Deus do Velho Testamento, sim, era um Deus cruel, no sentido de trazer ira e vingança sobre os seus inimigos, mas o Deus do Novo Testamento, reportado especialmente na pessoa do Messias, na pessoa de Jesus, não fica atrás. Não é outro Deus, mas o mesmo Deus que também, com tenacidade, com juízo e ira, atingirá os seus inimigos. Se você prestar bem atenção, no Testamento, quem mais fala de inferno é quem? Jesus. Quem mais fala de inferno, de perdição eterna, de fogo que consome, de ira de Deus que cai sobre os ímpios, quem mais fala disso no Novo Testamento é o Senhor Jesus, o Deus gracioso, bondoso, o terno e meigo Cordeiro de Deus que dá a vida pela salvação do pecador, é também o Deus irado. Olhe para Apocalipse, especialmente, entre outros tantos textos, a figura daquele que vem com a foice na mão, a figura daquele que vem tomando vingança contra os seus inimigos, a figura daquele que vem num último e grande dia, com fúria, com ira e com destruição. Meus irmãos, então, as vitórias de Davi reportam as vitórias do filho de Davi, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. As vitórias do rei tão somente destruiriam os exércitos inimigos, mas também elas destruiriam as famílias, os soldados, incluiriam nessa destruição mulheres, crianças, incluiriam nessa destruição até o seu gado. Tudo era destruído naquelas batalhas. Era assim então cometido um genocídio, excetuando, quem sabe, alguns poucos que se misturavam com o invasor. Os vencidos eram praticamente varridos do mapa. Justificava-se, meus irmãos, que tudo isso naturalmente foi feito sob a orientação de Yahvé,
Jeová, o grande general dos exércitos de Israel. Se você caminhar comigo brevemente, Salmo 37, verso 28, olha lá para mim, Salmo 37, verso 28 diz: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Olhe só, o Deus de Israel é aquele que ama a justiça e ampara, protege e cuida dos seus santos, daquele que lhe temem. Mas o versículo continua e diz: serão preservados para sempre. Mas, preste atenção, mas a descendência dos ímpios será exterminada. O Deus do Velho Testamento era também um Deus bondoso, era também o Deus de amor, é o mesmo Deus. O Deus do Novo Testamento, reportado, manifestado, revelado, especialmente na pessoa de Jesus, também é esse Deus maravilhoso, compassivo e bondoso, cheio de bondade para salvar o pecador, mas o mesmo também é o Deus irado contra o pecado, é o Deus irado contra o pecador, e é o Deus que exterminará os seus inimigos. A destruição, portanto, meus irmãos, era uma reação divina contra homens violentos, contra homens ímpios, contra homens maus. Percebe-se aqui na descrição do Salmo que a guerra de Israel era a guerra de Deus. Os inimigos, ou o inimigo, seria posto em fuga, e enquanto as flechas de Yahvé se precipitavam atrás dos seus adversários, matando os que o desgarrassem, diz o versículo de número 10, destruirá da terra a sua posteridade, a sua descendência, de entre os filhos dos homens. Versículo 11, sim, se contra ti intentarem o mal e urdires intrigas, não conseguirão efetuá-los. Olha o versículo 12, porquanto lhes farás voltar as costas, ou seja, Deus estará atrás dele, atirando as suas flechas, e mirarás o rosto dele com o teu arco. Sim, é disso que fala o Salmo, de um Deus que persegue o ímpio, de um Deus que pune o pecador, o atrevido, que não lhe dá crédito, que não se humilha, que não se coloca diante desse Deus. Então o Salmo 21, dos versículos 11 e 12, vai mostrar exatamente assim: Deus como um Deus que persegue o ímpio. Mas antes de perseguir o ímpio, meus irmãos, Deus é gracioso. Antes de trazer o juízo, Deus traz o anúncio da bênção. Antes do dia final, Deus está anunciando através da sua igreja, da sua palavra, o arrependimento aos pecadores. Mas aqueles que não ouvirem, aqueles que não crerem, aqueles que rejeitarem a palavra do Senhor, sofrerão sim a punição do Senhor no último dia. O Salmo termina com o povo de Israel irrompendo em cânticos por causa da força divina que lhes foi conferida para garantir a vitória. Olha o versículo 13. Olha a força de expressão deste último versículo. Exalta-te, Senhor, diz o texto, exalta-te na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Então, irmãos, esse salmo foi musicado, foi entoado, cantado no templo, e os louvores a Yahvé ressoavam por todas as paredes daquele grande templo. Vendo as vitórias finais de Yahvé, o coro do templo e de fato o povo de Israel, todo o povo de Israel, eles cumpririam aqui seus votos de trazer ao Senhor cânticos de exaltação. Diz o versículo: nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Assim também, meus irmãos, o povo de Deus se alegra, o povo de Deus exalta o Senhor, o povo de Deus é grato, como expressamos desde o início. O povo de Deus rende o coração no reconhecimento de que nós passamos por luta sim, por batalha sim, mas que as vitórias virão, e as vitórias têm vindo no nome e no poder do nosso grande Deus. Portanto, a alegria, a gratidão, a honra, o louvor precisa estar no meu e no seu coração, porque Deus continua sendo esse Senhor da guerra, Deus continua sendo esse general, chefe, Deus continua sendo aquele que está no comando, conduzindo as batalhas a favor do seu povo, para nos conduzir em vitórias. Em Cristo, diz o apóstolo Paulo, somos mais que vencedores, não por nós mesmos, mas por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, termino aqui que o grande desejo, que o grande gozo,
que a grande alegria do nosso louvor possa nos fazer contemplar o nosso Senhor, o nosso amigo entronizado, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está não apenas tentando ganhar a guerra, mas aquele que já é o vencedor, aquele que é o invencível, e que nós então possamos cantar os louvores do Senhor na certeza absoluta da sua vitória final. Nessa caminhada nós veremos dias de tribulação, como reportamos no Salmo 20, na exposição de domingo passado, o último. Nós veremos dias de tribulação. Quando o dia da angústia chegar, perguntamos na voz dos vencedores por Cristo: o que será de você? Mas a certeza de Deus não é apenas que nós passaremos por tribulação. A certeza que Deus nos dá é que, apesar de vermos dias de lutas e dias de tribulação, nós experimentarmos batalhas e tempos terríveis, nós também temos a certeza da vitória, a certeza da alegria, do regozijo, pelas maravilhosas ações de Deus a favor do seu povo. Chegará, meus irmãos, o dia último. Para nós, entendemos, não está tão longe. Esse dia último, o dia do regozijo do povo de Deus para todo sempre. O dia onde o povo de Deus cantará eternamente os louvores do Senhor, porque naquele dia se configurará o último dia da grande vitória do Senhor. Então, apesar das lutas que você possa estar enfrentando, meu irmão, minha irmã, levante os olhos, olhe para aquele último dia. Levante os olhos, olhe para as promessas da palavra de Deus, olhe para o dia da redenção. É Paulo que nos diz: o dia da redenção se aproxima. E que essa certeza, essa convicção, essa confiança não traga medo ao seu coração, pelo contrário, traga paz, traga alegria, traga confiança e esse senso de uma gratidão eterna àquele que nos faz mais do que vencedores. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus nos ajude a olhar para os salmos, olhando através deles as realidades estampadas na pessoa de Jesus Cristo. E nós, o povo de Deus, a semelhança do povo de Israel do passado, possamos glorificar o Senhor pelas bênçãos e pelas vitórias já conseguidas, já conquistadas ao seu povo. Deus te abençoe. Vá na força do Senhor. Continue na luta, na certeza de que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.